Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sextou com o cardiologista, mais uma edição da nossa live semanal, toda sexta-feira, 6h15 até as 7h15 da manhã. Uma live que traz conhecimento para você sobre cardiologia, em especial a parte da cardiologia comportamental, aquela onde você, paciente, interage com o seu tratamento, aprende com a cardiologia. Meu nome é Leandro Giacomello, eu sou cardiologista, mestre e doutor em ciências da saúde. Estarei com vocês nessa hora, agora aqui, para que a gente possa tirar as dúvidas, conversar e, principalmente, deixar vocês mais seguros do tratamento e da prevenção das doenças cardiovasculares. Como vocês viram, tem o chat ao lado aqui, mandem suas perguntas, inscrevam-se ali, se loguem no YouTube, para que vocês possam compartilhar com a gente suas dúvidas. Nós vamos falar hoje o nosso tema será combinação de fármacos antihipertensivos. E nós vamos falar então hoje como que o Leandro escolhe os medicamentos para tratar a pressão arterial. Das dúvidas de vocês, se vocês estão usando algum medicamento, esse é ideal, esse é melhor, poderia ser diferente. Estou tomando um medicamento para pressão, está me deixando com as pernas inchadas, edema. Vamos conversar ao longo dessa hora e tirar todas essas dúvidas de vocês. E, para quem não usa medicamento, nunca é demais ter um conhecimento sobre como eles agem nessa doença, que é uma das mais prevalentes hoje dentro dos fatores de risco cardiovascular, que é a hipertensão arterial sistêmica, ou como as pessoas conhecem, pressão alta. Aos espectadores que estão nos assistindo, se puderem colocar a sua cidade, o local de onde vocês estão assistindo, para a gente começar a interagir e eu ir chamando vocês para a interação, para que a gente possa tornar a live mais divertida, mais animada e começar sexta-feira tocando o terror, fazendo com que a gente realmente inicie esse dia com conhecimento, com animação, para que a gente possa focar em prevenir e se proteger das doenças cardiovasculares. Então, vamos iniciar aqui, povo. Tá? Enquanto o pessoal vai chegando, vamos iniciar a nossa combinação de fármacos antihipertensivos. Por que a gente colocou esse tema? Porque hoje, tratar hipertensão arterial sistêmica, nós temos várias classes de medicação. Nós temos muitos medicamentos e medicamentos fortes, poderosos no combate à pressão alta. Há alguns anos atrás, a nossa opção de tratamento era muito curta. Não tínhamos muita opção. Hoje não. Hoje nós temos inúmeras opções onde a gente pode realmente escolher o melhor tratamento de acordo com o perfil do paciente. Leandro, como é que você faz isso? Perfil do paciente. Paciente jovem, paciente idoso, são perfis diferentes. Tá? A medicação age de forma diferente. Vou dar um exemplo. O paciente jovem, ele tem uma elasticidade vascular maior. O paciente idoso tem o vaso mais rígido, mais endurecido. O que pode acontecer se eu entrar com um medicamento muito forte no idoso, eu posso fazer hipotensão, queda de pressão. E pode ter desmaios, pode ter tonturas. Então, a gente precisa usar no idoso um medicamento de uma ação mais lenta, que dure mais tempo. E no jovem? O jovem tem uma capacidade adaptativa maior. Então, nele, a gente realmente consegue usar um medicamento mais potente sem ter tanto efeito colateral. Outra coisa importante que nós vamos conversar hoje: combinação de fármacos. Quando a gente mistura dois medicamentos para pressão de classes diferentes, elas atuam sinergicamente, elas se somam. Eu posso usar uma dose menor de medicamento de cada uma delas e o efeito final é maior do que usar um medicamento só em dose muito alta. Então, nós vamos hoje conversar sobre essas alterações, sobre essas interações, e vocês vão realmente sentir uma segurança muito grande sobre como a cardiologia tem ferramentas para deixar a pressão lá onde ela precisa chegar, que é o 12/8. Tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente iniciar nossa tela aqui de apresentação. Tá? Sextou com cardiologista, o nosso canal do YouTube é Cardiologia Comportamental. Já peço que espalhem para os seus conhecidos,
Avisem as pessoas que querem ter mais conhecimento sobre cardiologia, que toda sexta-feira estaremos ao vivo. Podem ser acessados esses vídeos posteriormente na playlist, mas ao vivo a gente permite que vocês conversem com a gente, tirem suas dúvidas, mandem um oizinho para a gente no chat. Tá? Isso nos anima para que a gente consiga interagir e ter vocês mais perto da gente nesse transbordo de conteúdo. Tá? Introdução, então, do que nós vamos conversar. A hipertensão arterial é uma condição crônica e prevalente, ou seja, uma vez que o paciente é um hipertenso, é muito provável que ele se mantenha hipertenso pela vida toda. Ah, mas eu ouvi falar que uma vez que começa a medicação para pressão tem que usar para sempre. Não é bem assim, mas a tendência, se você não mudar estilo de vida, é que talvez necessite sim para sempre o medicamento. Vamos dar um exemplo. Chega um paciente para mim com obesidade de grau 2, uma obesidade maior um pouco. Sedentário, obesidade de grau 2 e comendo muito errado. Esse paciente descobriu que tem pressão alta. A partir da pressão alta, ele começou a se cuidar. E ele foi baixando 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Uma vez que ele reduz a 20 quilos, se ele estava hipertenso antes, quando a obesidade estava em grau 2, quando ele chega em sobrepeso, quando ele chega em obesidade de grau 1, às vezes ele elimina a pressão alta e elimina a necessidade de tanto medicação. Exercício físico, sedentário, encharcado, inflamado, começa a fazer exercícios físicos e a partir dos exercícios físicos que ele começa a fazer, ele mobiliza esse líquido todo e a pressão que antes estava alta, porque ele estava muito parado, ela pode acabar normalizando. Não é todo paciente que vai começar a tratar a pressão alta que será hipertenso a vida toda. Mas a grande tendência, sim, tem um outro fator, uma contração, uma compressão das arteríolas ao longo do corpo todo, tem vários vasinhos pequenininhos. Quando eles todos ficam mais rígidos, mais contraídos, você tem uma pressão alta e aí sim, normalmente só vamos conseguir controlar com vasodilatadores, com medicamentos que vão dilatar um pouco esses vasos, fazendo com que a pressão baixe como um todo. Então, existem vários cenários e aí vem o que a gente fala de individualização do tratamento. Cada paciente, nós temos que escolher o melhor tratamento. Não é uma receita de bolo onde vai ser o mesmo remédio para todo mundo. Nós temos guias, nós temos um norte para onde seguir, mas muitas vezes precisamos adaptar. Tá? As medicações causam efeitos diferentes em cada pessoa e nós precisamos ir identificando o que é melhor para cada um. Na caixinha azul aqui ao lado, então, você vê que a hipertensão ela é um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. Extremamente bem conhecida e bem estudada. Controlar a pressão, reverter a hipertensão, é uma maneira excepcional de reduzir o risco do aparecimento de um infarto, de um AVC. Ah, tem uma doença que é a dissecção de aorta. Quando você, a aorta vou mostrar aqui nesse nosso. A aorta é esse canão principal aqui, esse aqui em vermelho, tá? É o que leva sangue para o corpo todo. Ela pode, a parede rasgar. Quando rasga essa parede, nós chamamos de dissecção de aorta. A dissecção de aorta, para acontecer, em 95% dos casos, temos que ter uma pressão descontrolada. Aumenta muito a pressão dentro desse vaso a ponto de rasgar. Ela é feita um vaso com camadas e acaba rasgando as camadas internas e aí é um risco muitas vezes mais grave do que o próprio infarto agudo do miocárdio, podendo levar à morte em muitos casos. Tá? Então, se controlar a pressão, se evitar esses picos muito altos, se a gente tiver um controle com medicação que dá uma segurança nas 24 horas, o paciente vai estar muito mais protegido. Tá? E ainda, em roxo aqui, muitas vezes exige o uso de múltiplos medicamentos. Tá? Então, às vezes a gente fica chateado, né? Ah, mas eu estou tomando aqui, parece que é uma farmácia inteira que eu estou usando. O paciente chega com 10 comprimidos para controlar a pressão e a gente se sente mal com isso. Quando a gente tem a sacolinha lá cheia de medicamento, meu Deus, tem que tomar tudo isso, será que precisa? A pergunta é aquela, será que eu preciso tanto medicamento assim? Então nós vamos entender hoje por que
que muitas vezes a gente não consegue com um único medicamento, tá? E nós temos dentro do diagnóstico da hipertensão, que é a pressão alta, nós temos a hipertensão refratária, que é aquela onde você usa medicamento e o paciente não consegue segurar a pressão. Então, por mais que você coloque medicamento, você acaba não tendo um resultado tão adequado assim desse controle da pressão. Temos também a pressão resistente. Você usa medicamento, não baixou, não segurou. Então, a gente vai somando classes de medicamentos e nós temos ela resistente quando eu tenho que usar mais do que 4 classes combinadas. Eu vou mostrar para vocês depois o que é 4 classes. São 4 mecanismos de ação diferentes que vão atuar para tentar fazer essa pressão diminuir. Nós temos vasodilatadores, temos medicamentos que freiam a aceleração do coração, temos diuréticos que ajudam a pessoa a diminuir aquele conteúdo, principalmente quando ela está inflamada. Então, tem inúmeras medicações que a gente cruza e, a partir desse cruzamento desses medicamentos, a gente tem um resultado. Seguindo, então. Principais classes de medicamentos utilizados, tá? Eu vou falar alguns nomes dentro dessas classes, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida dos medicamentos que vocês estão usando para pressão, coloquem no chat que a gente conversa e mostra onde que está, em qual dessas classes que é o medicamento que vocês estão usando, tá? E às vezes a combinação deles, tá? Existem o nome comercial dos medicamentos, tá? E existe o nome do sal. A medicação que ele é feita, os genéricos geralmente tem o nome do sal, tá? Por exemplo, hidroclorotiazida é o nome do sal de um diurético tiazídico, tá? Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigado pela pergunta. A Paula escreve o seguinte aqui pra gente. No caso de pressão alta, que se usa medicação para controlar, e em caso de pressão baixa, também se usa medicação? A pergunta é bem interessante, Paula, tá? Vamos lá, vamos responder essa perguntinha então. Pressão baixa. Normalmente não há necessidade de tratar com medicamento. Eu até posso abrir mão, mas é muito raro. Eu vou dizer para você, Paula, que eu não tenho nenhum paciente hoje em uso de medicação para controlar a pressão baixa, tá? Às vezes a gente usa uns corticoides que eles vão reter sal e água no corpo, fazendo com que a pressão fique um pouquinho mais alta. Um deles é a tal da fludrocortisona. Mas o que eu percebi ao longo dos anos é que não há necessidade de tratar a pressão baixa, mas sim mudar estilo de vida a partir daí. Quando nós temos o paciente com a pressão baixa, normalmente ele precisa melhorar o seu conteúdo de quê? De líquido e de sal do corpo. Vou pegar aquela pessoa que faz uma dieta muito certinha, muito boa. Ele come só frutas, granola, a medicação é saladas no meio-dia, come um franguinho com pouquíssimo sal. Então, essa pessoa que se cuida muito, ela pode, às vezes, faltar sódio no corpo. Tem as pessoas que se cuidam demais, tá, povo? Então, pode faltar sódio no corpo, e essa falta de sódio e a falta de líquido é geralmente o que faz a pressão baixar. Então, o que eu recomendo nesses casos para a maioria das pessoas? Quando come frutas, usem a fruta como pós uma alimentação, depois que comeu alguma coisa de sal. No paciente, que a Paula colocou, que tem a pressão baixa, tá? Então, alimento de sal mais vezes ao dia e hidratação frequente. Só muita água, só muita fruta, só castanha, sementes, pode fazer com que a pessoa realmente tenha a pressão mais baixa. Outro tipo, Paula, de pacientes que pode ter a pressão mais baixa. Aquela pessoa muito magrinha, tá? Quando a pessoa é muito magrinha, ela pode também ter uma pressão um pouco mais baixa. Por quê? Essa pessoa muito magrinha também não tem muito músculo. A musculatura, ela funciona principalmente nas pernas como um compressor do retorno venoso, para o sangue voltar para o coração. Então, o sangue vai para o corpo, vai para as pernas. Se você não tem uma musculatura de panturrilha boa, se as pernas não têm musculatura forte, você acaba tendo dificuldade de retorno venoso.
de voltar o sangue para o coração. Então, estar em movimento e ter uma musculatura mais forte também vai fazer com que essa pressão melhore. Ainda falando sobre a pressão baixa, então, conversamos sobre a dieta, sobre a musculatura, o movimento, e temos situações onde nós temos um estímulo exacerbado do nervo vago. O nervo vago é o nervo que sai da base do cérebro ao décimo paracraniano e ele vai atuar mais na parte visceral do nosso corpo. Quando ele está hiperestimulado, esse nervo vago causa uma vasodilatação. E essa vasodilatação que ele causa, ela pode cursar com queda de pressão, geralmente transitória. Quando o paciente está sentado e se levanta, quando ele leva um susto, aquele pessoa que vê sangue e a pressão baixa porque estimulou demais. Então, uma estimulação vagal pode fazer queda de pressão também. Mais ou menos, Paulo, essas aí seriam as 3 causas mais comuns de nós termos a pressão baixa e nelas eu não usaria medicação. Normalmente não se usa medicação. Bom dia, Silvana. Acordou cedo também. Seja muito bem-vinda. Obrigado por participar da live aí com a gente. Tá? E, pessoal, vão mandando as perguntinhas aí que vocês tenham, tá? Muito bacana essa interação com vocês. Vamos seguir aqui. Então, nós colocamos que das principais classes utilizadas, que tipo de classes de medicamento nós usamos? Vamos começar com os diuréticos. Diurético, existem várias classes dentro dele. Temos o mais comum para tratar a pressão arterial, por não ter um efeito diurético tão potente, mas tem um efeito na pressão muito bom. São os diuréticos tiazídicos. Os diuréticos tiazídicos, nós temos hidroclorotiazida, clortalidona, são os mais comuns que a gente utiliza, que vocês escutam mais no dia a dia, que vocês talvez já viram nas receitas, ou de vocês ou de algum familiar. Os diuréticos tiazídicos, eles funcionam muito bem isoladamente, mas melhor ainda quando eles entram em associação com outros medicamentos. Já foi, na cardiologia, a primeira linha, a linha de entrada para você tratar pressão alta. Isolado. O paciente chegava no consultório, estou com a pressão um pouco alta, que medicamento que eu vou sair? Sai com um diurético tiazídico, sai com hidroclorotiazida, 25mg, um comprimido de manhã. Então, esse era o que mais nós utilizávamos. Ao longo do tempo, dos estudos e avaliando prevenção e proteção de vasos, foram surgindo outros medicamentos que, além do controle da pressão, deixar ela no 12/8, tinham outros benefícios. E aí foram surgindo medicamentos novos e foi começando associações, ou até iniciando monoterapia. Monoterapia conduza uma classe só de medicamento. Tá? Foram entrando outros medicamentos que, além de controlar a pressão, me davam um plus, me davam uma ajuda em outro ponto a mais. E aí foi migrando. Tá? Hoje a gente gosta muito de combinar medicamentos. Então, diuréticos, tiazídicos, diurético de alça. Ele não é tanto para controlar a pressão arterial, mas ajuda muito se o paciente tiver muito edema. É um paciente que é muito congesto, que tem muito edema ou que tem, junto com a pressão alta, uma congestão. Tá? Tem uma congestão de líquido, o paciente está encharcado, as pernas inchadas. O diurético de alça, mais conhecido, é o furosemida. Esse sim, esse você toma de manhã cedo, vai ter que ficar próximo de um banheiro, porque as primeiras horas do dia a quantidade de urina que é produzida é muito grande, ainda mais se você estiver encharcado. As pessoas às vezes perguntam, se eu tomar furosemida, eu vou precisar ficar no banheiro o tempo todo? Não necessariamente. Se você estiver muito encharcado, as primeiras horas você vai ir muito para o banheiro mesmo, com diurético de alça, que é a furosemida. Os diuréticos tiazídicos não oferecem essa necessidade tão grande, tá? Outra classe que a gente usa bastante na hipertensão são os antagonistas mineralocorticoides. O nome que a gente usa muito é tal da espironolactona. Acredito que vai ser cada vez mais utilizada. Por quê? Porque como ela é um antagonista mineralocorticoide, ela atua muito naquele paciente que tem uma inflamação corporal. Então, eu tenho usado mais esse diurético na obesidade. Então, pacientes obesos, pacientes inflamados, onde eu preciso deixar um medicamento para auxiliar a redução,
a gente acaba utilizando a espironolactona. Dentro das diretrizes, ela é considerada a quarta droga a ser usada, tá? O que é a quarta droga? Começa com diurético tiazídico, associa o inibidor da ECA, associa um bloqueador de canal de cálcio. Se a pressão ainda não controlou, associa a espironolactona. Mas a gente acaba, às vezes, utilizando ele como uma segunda droga, dependendo do quadro clínico do paciente. Dependendo do que o paciente está trazendo para a gente de alteração. Tá? Então, acabamos usando esse diurético, que é a espironolactona, diferente do tiazídico, diferente do diurético de alça. E aí vocês perguntam, tá, Leandro, só do diurético, só desse verde escuro aqui, desse primeiro canal aqui, você já falou de 3 classes. Pois é. Dá para misturar as 3 classes? Dá. Dá para fazer uma mistura e o paciente, porque eu preciso baixar muito, está muito congesto, eu posso associar a furosemida, a hidroclorotiazida e a espironolactona. Tá? Cada um deles tem suas particularidades. Dá um exemplo. O paciente tem um problema renal importante e o potássio dele está muito alto. Ele está com potássio muito alto, no exame de controle que eu fiz. Potássio não é bom estar alto demais, pode levar a arritmia cardíaca. Nesse paciente, eu vou evitar o uso da espironolactona e vou preferir usar o diurético de alça, a furosemida. Outro paciente, eu tenho um paciente hipertenso e ele tem gota. Gota é quando você tem o ácido úrico muito alto e faz aquelas inflamações, principalmente nos pés, onde uma articulação fica inchada, doída, vermelha, bem inflamada. Quando o ácido úrico está muito elevado, eu tenho crise de gota, diurético tiazídico não é indicado. Então, eu prefiro usar outros diuréticos e não usar o tiazídico. Hidroclorotiazida ou clortalidona não são indicados no paciente que tem gota, tá? Ou ácido úrico muito alto, chamamos de hiperuricemia. Nesses pacientes, a gente evita o diurético tiazídico. Certo, pessoal? Até aí de diurético, nenhuma pergunta? Nada? Se tiver alguma pergunta, vão colocando, tá? Eu vou para a segunda classe. Segunda classe, temos 2 representantes importantes aqui. Os inibidores da ECA e os BRA. São 2 classes, tá? Não é a mesma. Inibidores da ECA. O que é essa sigla ECA? É o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Pensem comigo, a angiotensina, ela vai levar a uma vasoconstrição. A angiotensina vai levar a uma vasoconstrição das artérias. Essa vasoconstrição vai fazer a pressão subir. E se eu quero baixar a pressão? Se eu inibir essa enzima que vai converter a angiotensina em angiotensina 2, porque é a 2 que faz essa vasoconstrição, se eu vou inibir a conversão da 1 para 2, esse paciente não vai ter essa vasoconstrição. Logo, a pressão começa a ficar um pouco mais baixa. É assim que atua. E o que é o BRA? O BRA é um bloqueador do receptor da angiotensina 2. A primeira classe, que é os inibidores da ECA, eles inibem a conversão da 1 para 2. Então, não vai ter tanta angiotensina 2, não vai ter tanta vasoconstrição, a pressão fica melhor. Os BRA, bloqueadores do receptor da angiotensina 2, o que eles fazem? Eles bloqueiam o receptor. Então, eu tenho angiotensina 2, só que ela está bloqueada, ela não atua na célula para causar essa vasoconstrição. São 2 ferramentas importantes para gerar uma vasodilatação e baixar a pressão. Esse sim, na minha opinião, hoje é o medicamento mais utilizado no controle de pressão alta. E tem outros benefícios. Ele é fundamental no tratamento de insuficiência cardíaca. Então, imagina o paciente que passou por um infarto, o coração dele está mais fragilizado um pouco. Esse coração mais fragilizado um pouco, ele vai tendendo a ficar cansado. Um medicamento indispensável, se não houver contraindicação, é esse paciente usar ou o inibidor da ECA ou o BRA, essa classe que vocês estão vendo aqui em azul. É fundamental que a gente acabe utilizando esses medicamentos. Então, além de controlar a pressão, eu protejo o músculo do coração. Quer ver outro caso interessante?
paciente tem pressão alta há bastante tempo, chegou no cardiologista já com um bom tempo de pressão, e no eletrocardiograma, ele tem uma sobrecarga ventricular esquerda. O que é isso? O músculo do coração dele, o músculo do coração está hipertrófico, está muito grosso. Nesse paciente, o benefício é muito grande da utilização dos inibidores da ECA ou dos BRA, dessa classe em azul clarinho aí, tá? Então, mais uma dica interessante aí. E a combinação de um inibidor da ECA, por exemplo, dessa classe em azulzinho com essa de verde escuro. Excepcional. É uma combinação muito boa. Por quê? Você pode usar doses menores de cada um deles, diminuindo a quantidade de efeitos colaterais e uma potência maior para melhorar o controle da pressão. Paula, mais uma vez obrigado. Você mandou mais uma perguntinha aqui. Uma pessoa que precise fazer a cirurgia bariátrica e que precisa perder certo peso antes da cirurgia, pode tomar algum desses diuréticos? Pode sim, mas não para perder o peso. Tá? Então, tu não vai desidratar o paciente para perder peso para chegar na cirurgia bariátrica. Tá? Tem muitas outras ferramentas. Então, nós não vamos usar o diurético. E aí vem até uma dica interessante. Se vocês estão fazendo algum tratamento para emagrecer, onde um dos medicamentos para emagrecer é diurético, não façam isso não. Não entre nisso, porque o diurético vai ser para diminuir o volume de líquido que está em excesso ou controlar a pressão arterial. Só para bariátrica, não. Pode usar, porque quem que está fazendo? Quem está numa linha para ir para a cirurgia bariátrica, possivelmente esse paciente já é hipertenso. Tá? Por causa do conteúdo todo, da massa corporal toda. Então, possivelmente ali ele já é hipertenso. Tá? Mas usar a medicação, o diurético, para reduzir peso para ir para a bariátrica, não façam isso não. Vai ter um desequilíbrio eletrolítico e você pode ter complicações de arritmias e outras coisas durante a cirurgia. Silvana perguntou, hipertensão arterial sistólica isolada no idoso com a diastólica normal, em uso de bloqueador de canais de cálcio à noite e a pressão de manhã está sempre mais elevada. Durante o dia fica normal. Quais os níveis ideais em uso do medicamento? Então, aqui é interessante. Vamos começar primeiro. Hipertensão arterial isolada no idoso é o que é mais comum. O idoso é muito comum ele ter 18/8. Tá? Não é algo muito estranho de acontecer. Essa rigidez vascular faz com que a sistólica seja mais alta. Tá? Então, a diastólica pode ser normal, mas não se preocupem em tratar essa pressão baseado na sistólica. Ah, não vai baixar demais a de baixo? Não, não vai. Vai controlar realmente a sistólica, tá? Com o antihipertensivo. Se o paciente tem as duas, tem a sistólica e a diastólica, também vai ser usado o medicamento. Olha que interessante aqui. Se o paciente tem a diastólica, que é a pressão de baixo, é 12/8. Se ele tem a diastólica muito alta, possivelmente esse coração está com dificuldade de dilatação, ele está muito duro. Nesse paciente, utilizar inibidor da ECA ou o BRA, que é essa classe aqui de azulzinho, é excepcional. Excepcional. Porque você vai melhorando essa contratilidade, vai melhorando esse músculo e você melhora a diastólica. Outra coisa fundamental para a pressão diastólica, botar esse corpo em movimento. Diastólica muito alta, o coração está muito duro. Então você tem que trabalhar esse movimento desse coração para que ele fique melhor. A pressão sistólica tem que ser tratada, mesmo que isoladamente. Então, se ele está com 16, com 15 e a diastólica é 8, vamos tratar essa pressão sim. O fato de usar bloqueador do canal de cálcio à noite e pela manhã a pressão está sempre mais elevada, nós temos que pensar que o bloqueador do canal de cálcio, que é aqui o último, tá? Que na sequência desse azulzinho vem aqui o roxinho, bloqueadores do canal de cálcio. Eles são vasodilatadores também, tá? Nós temos que ver a classe deles para tentar pegar um vasodilatador que tem uma ação mais longa. Onde que eu tenho um pouco de problema com esses medicamentos? Eles geralmente causam mais edema. Então, se o paciente é mais parado, ou índice de massa corpórea um pouco acima, o peso é um pouco mais elevado,
tá? Mais para a linha da obesidade e ele é mais sedentário. Eu não tenho tanta preferência em bloqueador do canal de cálcio. Eu gosto muito de usar bloqueador do canal de cálcio no paciente que é o índice de massa corpórea é mais baixinho, que ele é mais magro, e aquele que é mais ativo. Ali eu vou ter um quadro melhor para o bloqueador do canal de cálcio. Tá? Avaliar qual o tipo: amlodipina, nifedipina, lercanidipina. Tem um monte de classes e a gente sempre tenta, como é idoso aqui, que a Silvana colocou, utilizar um medicamento que tem uma ação mais longa. Um medicamento que pode ter um uso bom nele seria o levanlodipino. Levanlodipino é uma evoluçãozinha aí desse amlodipina e ele dá um pouco menos de edema de membros inferiores. Nesse paciente que você colocou, Silvana, uma combinação interessante. É uma dose pequena desses dois aqui, ó, do inibidor da ECA ou do BRA, junto com o bloqueador do canal de cálcio. A combinação desses dois pode ter um resultado melhor. Durante o dia ela fica normal. O que a gente tem que pensar então? Se tem dúvida dessa oscilação pressórica, o exame ideal chama-se MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Tá? Um bom medicamento aqui, levanlodipino, tá? A Silvana colocou, vale a pena se a pressão está na MAPA, já a gente consegue ver isso. Fazer a MAPA e avaliar a pressão 24 horas, você consegue ver a distribuição dessa pressão ao longo do dia e da noite. Muitas vezes vale a pena fazer uma associação para que você veja o período que ela está mais elevada e aí você pode ajustar o medicamento de acordo com o período. Levanlodipino, se você associa com um diurético, tiazídico, ou associa com um BRA, então, levanlodipina está aqui no roxinho, tá? Se você associar com um dessa classe, IECA ou BRA, ou com diurético, o resultado pode ser bem interessante. Bem interessante. Eu não sei se eu trabalharia nesse caso, Silvana, só com um medicamento isolado, tá? Só com levanlodipina. Às vezes a associação pode ser melhor. Ainda mais se você fizer a MAPA e conseguir observar que no período de 24 horas a pressão não está bem estável. Leandro, mas foi feita a MAPA e está boa, está legal. Então mantenha assim, tá? Mas se não tiver, eu costumo associar um outro medicamento. Dona Maria, seja muito bem-vinda também. No mínimo, a Silvana te cutucou para acordar cedo, né, Dona Maria? Então, bom dia, bom dia. Seguindo, pessoal. Silvana já colocou no pedido dela aqui o bloqueador do canal de cálcio, tá? Bloqueador do canal de cálcio é um vasodilatador. Inibidor da ECA também é um vasodilatador. Vamos pensar numa combinação que existe, que tem um BRA misturado com bloqueador do canal de cálcio. São dois vasodilatadores. Então, eu vou ter um efeito excelente para vasodilatar. Agora, se o meu paciente é congesto, se o meu paciente está inchado, se o meu paciente está inflamado, ele já está todo vasodilatado. Eu vou misturar dois vasodilatadores nesse paciente? Não tem muito sentido, porque eu já estiquei tudo que podia. Se eu usar dois vasodilatadores, eu vou esticar ainda mais. Então, não tem muita lógica nessa combinação. É preferível usar, nesse paciente que está muito inchado, tá? Um bloqueador de canal de cálcio junto com um diurético ou um BRA junto com o diurético, o IECA. Então, pensar sempre em verificar qual é o perfil do paciente e qual é o objetivo. Vasodilatador no azulzinho, vasodilatador no roxinho. Usar os dois vasodilatadores juntos num paciente que está mais encharcado não tem muito sentido. Vale a pena antes a gente enxugar ele, tá? Por fim, aqui os beta-bloqueadores. E eu coloco por fim, não menos importante, tá? Muita gente tenta evitar o uso deles, mas tem algumas características que são fundamentais. Se o meu paciente tem uma doença isquêmica do coração, se o meu paciente tem os entupimentozinhos dos vasos aqui, ó, tá? E ele tem pressão alta, é a minha primeira escolha usar o beta-bloqueador. Por quê? Porque ele vai bloquear o efeito da adrenalina no coração. Então, o que faz? O coração não fica tão acelerado, ele fica mais lento um pouco. E isso vai auxiliar bastante nesse paciente, a demanda. Então, além de ajudar no controle da pressão, eu consigo
também ajudar esse paciente a sentir menos angina, sentir mais protegido, tá? Protejo o coração dele de alta demanda. Muitas vezes a gente combina os dois verdinhos aqui, combina o verde claro com o verde escuro, combina um beta-bloqueador com um diurético. Uma combinação fixa. O que é uma combinação fixa? É quando num comprimido só tem os dois medicamentos juntos. É atenolol com clortalidona. Atenolol com clortalidona. Essa combinação, ela tem um efeito interessante na pressão e traz outros benefícios a mais. Vamos dar um exemplo aqui. Coração menos agitado, ou o coração tem muitas arritmias, muitas extrasístoles. Um beta-bloqueador é um bom medicamento, mas ele não foi suficiente para controlar a pressão. O que a gente faz então? A gente pega o beta-bloqueador e associa com o diurético. E pode ser isso tudo num medicamento só? Pode. Pode ser feito isso com o uso de um medicamento apenas. Combina-se beta-bloqueador com diurético, tá? Beta-bloqueadores, outros benefícios. Vamos imaginar que o meu paciente tem uma enxaqueca, dor de cabeça, e aquela bem clássica, e ele é hipertenso também. Se eu usar um beta-bloqueador chamado succinato de metoprolol, eu consigo proteger profilaticamente, prevenir os episódios de enxaqueca e ainda ajudar a controlar a pressão do paciente. Então, a escolha do medicamento não é só o quesito pressão alta. Nós temos que realmente pegar e entender o contexto do paciente e os objetivos que eu quero com esse tratamento. E aí vocês começam a imaginar se tem algumas situações específicas para usar cada um desses. Se pode combinar eles, entre eles, e usar até as 4 classes juntas. Se posso usar dentro de uma classe 2 subclasses. Vocês têm ideia da mistureba que dá para fazer? Então, ter o conhecimento bom dessa farmacologia e entender é fundamental para que a gente tenha um resultado bom no tratamento. Então, principais classes estão aqui. Tem outras classes ainda, essas são as que são mais utilizadas, tá? Seguindo, por que combinar os fármacos, então? É o que a gente estava falando antes. Monoterapia, usar um medicamento só, muitas vezes não vai baixar a pressão. De 16 por 10, ela baixa para 15 por 9. E aí eu vou aumentando a dose, e à medida que eu aumento a dose maior, eu posso ter mais efeito colateral. Qual que é o principal efeito colateral dos inibidores da ECA que a gente sente nos pacientes? O inibidor da ECA é os que terminam com pril. Enalapril, captopril, benazepril, quinapril, tem um monte desses pril. Esses que terminam com pril, eles podem dar tosse seca, uma tosse irritativa, uma tosse alérgica. Então, se o paciente chega, doutor, desde que comecei a usar aquele remedinho, eu tô sempre com uma tosse seca, uma tosse enjoada, eu falo um pouquinho, eu já começo a tossir. As pessoas estão reclamando, achando que eu estou com uma gripe que não sara. Às vezes eu preciso trocar esse medicamento por outro classe para que eu controle a pressão sem ter esse efeito colateral. Agora, quando eu pegar e colocar um inibidor da ECA, um pril desse, numa dose menor, e eu associo um diurético junto, eu consigo uma potência para controlar a pressão muito maior. E aí pode ter menos efeitos colaterais. Então, nós temos aqui a combinação potencializa o efeito antihipertensivo e reduz os efeitos adversos. O paciente está subindo um pouco o ácido úrico usando hidroclorotiazida na dose de 25 miligramas. Para vocês terem ideia, antigamente se usava 50 miligramas, hoje não se usa mais. Hidroclorotiazida 50 miligramas foi associado a um aumento do risco de acidente vascular cerebral e aumenta muito o ácido úrico e inflamação vascular. Então, a dose mais alta que usamos hoje de hidroclorotiazida é 25 miligramas por dia, tá? Essas 25, o paciente está com ácido úrico um pouco alto, não chega a ter crise de gota, mas eu não estou satisfeito. Eu posso diminuir para 12,5 e associar um BRA junto? Posso. Posso colocar uma candesartana 16 miligramas com hidroclorotiazida 12,5. 12,5. Essa combinação, que muitas vezes é fixa, tá? Que eu posso usar um comprimido só, consegue segurar a pressão boa por um período muito prolongado. Tá? Então,
mais uma dica aí que pode ser fundamental no controle. Doses menores dos medicamentos, pega 2 classes, às vezes até 3 classes, tá? Existe combinação fixa de 3 classes de medicamentos, tá? Misturou 3 classes de medicamento, o bloqueador canal de cálcio, misturou o diurético e misturou um IECA, um BRA. 3 classes misturadas num único comprimido. E funciona bem? Funciona muito bem. Geralmente esse paciente fica as 24 horas com a pressão com um bom controle, tá? Então, tecnologia vem para nos ajudar, vem para a gente se sentir mais seguros e principalmente, quando a gente sabe combinar os fármacos, a gente vai melhorar isso aqui, ó, melhorar a adesão dos pacientes. Hoje, uma ferramenta muito grande de cuidado que nós temos que ter é com a adesão. A gente tem uma regra aqui no consultório que o paciente tem que trazer todos os medicamentos que está tomando, não só a receita. Vem para a consulta, traz os medicamentos junto. Às vezes é uma sacola, mas é importante que traga para a gente avaliar o que ele está tomando. Que horas o senhor toma esse aqui? E esse aqui, que horas? Quantas vezes por dia é esse? Quando a gente confronta a informação vendo os medicamentos do paciente, o conhecimento dele, e a gente confronta isso com a receita, muitas vezes a gente vê discrepância, a gente vê que não está seguindo corretamente. Aí o que a gente faz? Xinga o paciente? Claro que não. A ideia nossa é justamente proteger ele. Como que eu posso facilitar essa combinação de remédios para que o senhor não esqueça, para que o senhor não deixe de tomar, para que não falte o medicamento. Então a ideia é sempre proteger o nosso paciente. Vantagens de combinar o tratamento. Quando eu combino antihipertensivos, eu tenho uma eficácia maior do que usar ele sozinho. Eu reduzo efeitos colaterais. Como diminui risco cardiovascular? Vocês imaginam que eu tenho um paciente que tem doença coronariana nos vasos e ele tem pressão alta, o músculo do coração é muito grosso. Então, além de ter o músculo do coração grosso, duro, que não é bom, ele ainda tem as coronárias um pouco entupidas. E eu associo 2 medicamentos para ele. Um beta-bloqueador, que diminui a contratilidade, a velocidade de contração, e eu uso um BRA, junto, o bloqueador do receptor da angiotensina 2. Um vasodilatador, que vai melhorar o músculo do coração. Eu protejo 2 coisas nesse paciente. Eu controlo a pressão, eu protejo o músculo para não esgaçar, para não estragar o músculo do coração, e eu ainda protejo para não sentir tanta angina. Faz um esforço, o coração não acelera tanto. Então, a importância para diminuir o risco cardiovascular, diminuir o infarto, diminuir a evolução para a insuficiência cardíaca é muito grande. Tá? Facilidade de adesão. Como eu falei antes, é bem mais fácil eu conseguir que o paciente acorde de manhã e tome um comprimido por dia e ele fica protegido, do que eu pedir para ele tomar 3 vezes ao dia. Ah, vai tomar um de manhã, um no meio da tarde e um antes de dormir. Fala sério, quem que consegue administrar isso no dia a dia, no corre-corre, na vida? Aí, o cara ainda almoça fora, trabalha fora. Como é que vai conseguir conciliar isso? Então, nesse sentido, nós conseguirmos ajustar, facilitar para que um comprimidinho só controle a pressão no período todo é fantástico. Seu Silvio Ney Giacomello, meu pai, diz bom dia, pai, seja muito bem-vindo. Tá? O pai está assistindo a live aí cedo na manhã já também, espero que tenha um chimarrão junto contigo aí para você manter acordado. Bom dia, pai, obrigado por estar presente. Seguindo, povo, aqui é fantástico para a gente conversar, tá? Isso aqui agora vou explicar para vocês um pouquinho. Cada uma dessas janelinhas que você tem aqui é uma classe de medicação, tá? Classe e subclasse. Aqui o BRA e o IECA, eles estão na mesma classe, mas são de subclasses diferentes. Então eu vou explicar um pouquinho como é que o Leandro faz para combinar os medicamentos. Isso hoje, depois de tanto tempo, a gente já não usa. A gente usa isso aqui mais para aulas mesmo, para explicar como que é o ideal da combinação dos medicamentos. Então vamos lá. Onde nós temos a lista verde
sem ser fenestrada, a linha contínua em verde, é as combinações preferenciais. É aquelas que nós temos o melhor resultado quando a gente vai combinar. Então, vamos pensar. Tratamento de pressão alta. Combinar um bloqueador do receptor da angiotensina 2, são as sartanas. Losartana, candesartana, valsartana, irbesartanas, tem vários, tá? Combinar um BRA com um tiazídico, que é aquele hidroclorotiazida ou clortalidona, é excelente fazer essa combinação. É uma combinação preferencial, uma linha verde contínua. Misturar um diurético tiazídico na combinação junto com o inibidor da ECA, enalapril, quinapril, benazepril, é excelente também. Então, colocar um hidroclorotiazida com enalapril é outra combinação excelente, tá? Combinação muito bacana aqui. Um bloqueador do canal de cálcio junto com IECA ou junto com o BRA. Então, eu vou colocar o levanlodipino, que foi colocado aqui, ou a amlodipina, junto com uma losartana, com uma candesartana. É excelente, tá? É uma boa combinação também. Não esquecendo que aqui e aqui são excelentes combinações quando eu quero potência vasodilatadora. Agora, se eu preciso, o paciente está mais encharcado, eu preciso combinar um vasodilatador e um diurético, aqui é melhor e aqui é melhor. O que eu posso usar, mas tem algumas características especiais? Pensem comigo. Eu vou misturar um bloqueador, um beta-bloqueador, que são o Zolol, propranolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol. Eu vou usar um beta-bloqueador. Eu posso combinar ele com diurético tiazídico? Posso sim, mas são em alguns casos mais específicos, mas a combinação é muito boa. Eu posso combinar um beta-bloqueador com um bloqueador do canal de cálcio? Posso sim, tá em verde, está fenestrado. E essas combinações em preto, pode ser combinado? Também pode. Também pode, tá? Como expliquei, essa combinação beta-bloqueador e BRA, que vocês estão vendo que está empontilhado preto, ela é uma combinação muito boa num paciente que tem um ventrículo esquerdo hipertrófico, tem o músculo do coração duro e o coração dele é muito agitado, muito acelerado, frequência cardíaca, é muito ansioso, estressado. Essa combinação aqui é interessante nesse paciente. Agora, o que não pode, não deve ser feito, é misturar essas duas subclasses que são da mesma classe junto. Olha em vermelho aqui, ó. Então, eu combinar uma losartana com enalapril não é para ser feito. Tá, pessoal? Então, combinar uma sartana com um pril é em vermelho, não deve ser feito. Então, olhem só, eu tenho na combinação o que é preferencial em verde, tá? Preferencial ainda, mas num segundo momento, em verde listradinho. Pode ser usado em casos específicos a combinação dos que estão em preto e não deve ser utilizado quando está em vermelho. Então, não se mistura aqui BRA com IECA. E o resto, Leandro? Pode misturar tudo. Tudo. Mas é interessante que você conheça, principalmente, o paciente na hora de fazer essa gigante mistura que nós temos dos medicamentos para pressão. E tudo isso é só pensando no controle da pressão alta. Imagina quantas outras coisas que a gente consegue manejar, controlar e fazer em cima disso. Perfeito, pessoal? Vamos seguir um pouquinho então disso. Isso aqui dá para a gente conversar muito tempo. Às vezes, cada combinação do que o paciente tem, a gente consegue trabalhar paciente por paciente em cima disso. Seguindo, então, nosso slide, nós temos o seguinte, povo, considerações finais. Agora são 7 horas e 4 minutos. Nós normalmente cumprimos muito com a nossa horinha, das 6h15 às 7h15. Tá? Então, como considerações finais, escolher a combinação conforme perfil clínico do paciente é excepcional. Gente, não dá para pegar e simplesmente largar o medicamento. Estou com pressão alta, toma isso que vai dar certo.
Às vezes dá mais efeito colateral do que um resultado benéfico. Conhecer o paciente é fundamental para a escolha dessas classes antihipertensivas. Segundo, necessidade de avaliar mecanismos de ação, interações e efeitos adversos. Eu preciso conhecer aonde aquele medicamento está atuando. Qual o benefício que eu vou trazer para o paciente do uso correto do medicamento e do medicamento correto para o paciente. Tem uma insuficiência cardíaca junto? Tem uma insuficiência coronariana? Já passou por infarto? O paciente é muito obeso? O paciente é muito magro? Cada uma dessas características vai modificar a minha escolha. O paciente tem crise de gota, tiazídico, que também não é usado nas gotas. Tem paciente que tem uma coisa chamada fotodermatite. Quando entra em sol, em contato com a pele, faz feridas. Diurético tiazídico, hidroclorotiazida, pode exacerbar isso. É mais raro? É, mas nós temos que saber. Às vezes o paciente tem feridas. Eu comecei a usar o remédio para pressão e nas áreas do corpo onde pega sol, eu comecei a ter feridas, descamação. Pode ser efeito do medicamento. Olha a importância de se conhecer os efeitos adversos para esse paciente. E combinação, hoje, é a base do tratamento da hipertensão. Combinar medicamentos hoje é uma boa prática, tá? E a gente tem resultados excelentes, principalmente quando você se atenta na adesão do paciente. O que tem a ver com a gente aqui que está conversando, a adesão? A adesão é fundamental para a cardiologia comportamental, onde o paciente conhece o seu fator de risco, onde o paciente conhece a necessidade de se cuidar e ele conhece o porquê que ele está se cuidando, aonde ele quer chegar, qual a prevenção que ele quer ter. Tá? Então, com essas considerações finais, a gente vai para o nosso último slide, que é um resumo do que a gente conversou hoje. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Vocês enriquecem a nossa live. E agradecer muito as perguntas. Quem não conseguiu fazer perguntas, mas estava presente, não conseguiu entrar no chat, no vídeo anterior da semana passada, a gente colocou a Camila explicando o passo a passo de como fazer para se inscrever, tá? Então se inscrevam, se loguem no YouTube para que vocês consigam participar do chat, tá? Se tiverem dúvidas, mandem no Instagram também. Sigam a gente na rede social, Instagram principalmente, dr.leandrogiacomello. Sigam a gente lá que nós vamos estar enchendo vocês de informação boa, tá? E passem para outras pessoas, para os seus conhecidos. Vão seguindo, vamos usar a internet a nosso favor. Vamos usar naquilo que é importante e faça a gente crescer. Crescer em prevenção, crescer em proteção cardiovascular, tá? Resumo de hoje. Tratamento combinado para hipertensão é mais eficaz e mais seguro que monoterapia. Então, vale a pena combinar medicamentos para ter um efeito melhor? Sim, vale. A individualização é mais do que necessária, pessoal. Cada paciente é único com suas características e pode extrair o máximo do benefício. Pensa, você vai casar com um medicamento, você vai tomar ele a vida toda. Se nós escolhermos um que já protege o A, o B e o C ao mesmo tempo, para que nós não vamos utilizar esse medicamento? Se eu consigo um medicamento que melhora a pressão, auxilia no controle do peso, protege teu rim, melhora diminui o risco de AVC, por que nós vamos perder essa oportunidade? E, finalmente, o foco é redução do risco cardiovascular. Tratar a pressão só para ter um númerozinho bonito não é isso que a gente quer, não. A gente tem certeza hoje, com base em estudos científicos, que controlar a pressão diminui o risco de ter eventos cardiovasculares. Então, não é só chegar no 12/8 por bonito, só para ter a 12/8. Não. O objetivo é reduzir o risco cardiovascular. Pessoal, estamos chegando ao fim. Foi uma honra estar com vocês nessa live hoje, no Sextou com o Cardiologista.
Meu nome é Leandro Giacomello, eu sou cardiologista, mestre e doutor em Ciências da Saúde. E pretendo estar todas as sextas-feiras, das 6h15 às 7h15 da manhã, com vocês, por esse canal do YouTube, Cardiologia Comportamental, trazendo informações. Tragam seus amigos, façam acordar cedo para participarem. Quando entram na live, é muito bacana vocês terem a oportunidade de interagir, colocar a sua dúvida, colocar a sua pergunta. E à medida que a gente vai ganhando uma afinidade maior com isso, vai ficando um pouco menos envergonhado com essas ferramentas, a gente consegue crescer muito mais. Tenham todos uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana. Desejo que saiam daqui com mais conhecimento e mais vontade de cuidar do coração e da saúde cardiovascular. Um grande abraço a todos, fiquem bem e nos sigam nas redes sociais. Até breve!